Muito bom dia, meus caros amigos, prezados irmãos de Santo Antão à Brava e na diáspora. Nas vésperas da entrada de um novo ano, nós aqui nos encontramos para deixar uma mensagem de esperança de um fim do ano feliz a todos aqueles que nos escutam neste momento. Para nós é um prazer muito grande trazer esta mensagem para partilhar convosco, pedindo a Deus que nos abençoe e que todas e todos os cabo-verdianos, dentro e fora do país, tenham um feliz ano novo, um ano próspero a todos os níveis, em particular no domínio da vida espiritual. Que o Senhor ricamente vos abençoe e que Deus possa ser o primeiro, o último e o melhor em vossas vidas. Assim vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe desde já e agradecê-lo pela sua proteção dispensada a nós ao longo deste ano que ora vai terminar dentro de momentos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai do céu, te agradecemos de todo o nosso coração pela vida e pela saúde, pelo pão, pela água, pelo vestuário, pela tua proteção dispensada a nós ao longo deste ano 2022, que dentro de poucas horas vai terminar. No limiar deste novo ano, queremos, ó Pai, nos entregarmos em tuas mãos, para que tu nos abençoe, para que tu nos dê vida, nos dê saúde e nos traga vida longa e saúde duradoura durante este novo ano que se avizinha. Em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Neste momento que nós estamos terminando o ano, estamos a 364 dias sobre 365 dias, dentro de poucas horas, 2022 vai passar à história. O pano vai cair sobre este ano. Este ano 2022 não foi nada fácil, extremamente difícil. A luta foi grande, apesar de alguns ganhos a certos níveis, mas auguramos votos que Deus nos dê um ano novo, próspero, com muita saúde, muita paz, muita alegria, muita segurança, e que o bom Deus seja o primeiro em nossa vida. Caros amigos, caros ouvintes, telespectadores, a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre acredita num Deus todo-poderoso, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ama. Esse Deus está disposto a nos proporcionar um ano abençoado. Agora, você tem a sua cota à parte. Você deve colaborar. Você deve participar para que, efetivamente, este ano seja um ano de bênçãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Portanto, caros amigos, vamos ler a palavra do Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11, o texto reza o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar um futuro de esperança. O povo cabo-verdiano já demonstrou ser um povo esperançoso. Aconteça o que acontecer, der o que vier, o povo permanece firme, confiante sempre num futuro risonho. Novo ano, nova vida. Auguramos a todos um próspero ano novo. Um ano de comunhão, um ano de relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Aliás, a pandemia nos ensinou muitas lições. Entre elas, o espírito de entreajuda, o espírito de solidariedade,
a pandemia nos trouxe este ensinamento. Como os senhores sabem, no final de cada ano é normal fazer um balanço, um inventário. Isso para saber se a empresa, a instituição é beneficiária, deficitária ou estável. Este balanço permitirá às empresas grandes, pequenas e médias saber corrigir, manter a boa cadência ou ralentar a velocidade para evitar qualquer dificuldade vindoura. Também, no campo espiritual, os filhos de Deus, que somos nós, deveríamos também adotar este hábito de fazer um balanço. Balanço do nosso relacionamento com Deus. Balanço do nosso relacionamento com o nosso próximo. Para se saber o que efetivamente nos tem norteado ao longo deste ano. Se bem que, enquanto cristãos, não devemos nunca fazer um inventário à moda do mundo, à moda daqueles que não têm Deus. Não, nós devemos basear o nosso inventário nos princípios que o nosso Deus nos deu. É nesse sentido que nós devemos fazer o nosso balanço dos nossos planos, do nosso ministério, do nosso casamento, do nosso lar, breve, de todos os domínios da nossa vida, a fim de se ajustar à medida do possível às necessidades, tomando sábias decisões, boas decisões que se impõem no início desse novo ano de 2023. Certamente, cada um tem já o seu plano, o seu projeto traçado. É muito bom traçar, fazer planos para o novo ano que se avizinha. Ter planos na vida é de todo normal. Se a gente não conseguir atingir esse objetivo este ano, pode ser que no próximo venha a alcançar o seu objetivo. Define-se por balanço o resultado global de uma operação, de um projeto qualquer. É um inventário geral de elementos de uma situação. Enfim, nós todos somos interpelados a fazer este inventário para que saibamos como é que as coisas se desenvolveram ao longo do ano, as que nós podemos realizar, como também as que ficaram para trás. Quem sabe, você que projetou tanta coisa, não conseguiu 100% de suas realizações. Mas não desiluda, nem se desanime. Relance o seu plano, o seu projeto, transfira esses planos para um novo ano. Porque ter planos, ter um roteiro, é saber de onde saímos, para onde vamos. É importante. Todos nós devemos assim pensar. Concluindo dizendo, se Deus quiser. Porque o texto que lemos inicialmente diz que os nossos pensamentos não são de Deus. Os pensamentos de Deus também não são nossos. Ele sabe o que tem projetado, o que tem idealizado por cada um de nós. O que eu devo dizer-vos, nós somos filhos de Deus e Deus tem um plano fabuloso para com cada um de nós, sobretudo no limiar deste novo ano. O nosso balanço deve ser feito na base de critérios divinos. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, embora estejamos neste mundo. Vamos ler um pensamento da Bíblia para confirmar o que acabamos de dizer. Vamos ler com o apóstolo São João no capítulo 17, versículos 14 a 16, diz que nós não somos deste mundo. Ouçamos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O balanço pode ser negativo, pode ser positivo. De uma situação material, moral, afetiva, espiritual, emocional, tudo deve ser avaliado para ver aonde é que nós estamos com a nossa família, com a nossa profissão, com os nossos estudos, com o nosso negócio, para que efetivamente possamos dar saltos qualitativos para uma vida regalada. Todavia, a palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. Como Ele próprio não é deste mundo, esteve de passagem neste mundo, viveu a sua vida nesta terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E Ele foi preparar um lugar para aqueles que o aceitarem como seu Salvador pessoal. E Ele diz, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso nós não somos deste mundo, mas enquanto nele vivermos, devemos dar a nossa contribuição para a evolução, para o crescimento, para que efetivamente todos vivam uma vida tranquila e arregalada. Por conseguinte, os filhos de Deus não deveriam nunca fazer um balanço unicamente baseado nos critérios de avaliação praticados no mundo lá fora. Estamos no mundo para cumprir uma missão. Uma missão que Deus nos confiou. No livro de Romanos, no capítulo 11 e no versículo 29, nós lemos o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isto é, Deus deu-nos dons variados. Jesus, diz a Bíblia, subiu aos céus, deu dons variados aos homens para o aperfeiçoamento da sua igreja, o corpo místico de Cristo nesta terra, que tem uma missão de anunciar as boas novas da salvação a toda a nação, tribo, língua e povo. E esta igreja está a cumprir essa missão. Apesar de termos nossos planos, nossos projetos em vários domínios, devemos fazer a nossa avaliação primeiro à volta dos critérios divinos, quer dizer, de acordo com os princípios do reino dos céus. No livro de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nós lemos o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus caros amigos, Deus acima de tudo. Nós vamos iniciar um novo ano. Comumente ouvimos, iniciamos o ano com o pé direito, mas o cristão, o homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, começa o ano de joelhos, orando a Deus, pedindo a Deus a paz mundial, a paz na sociedade, pedindo a alegria, pedindo o perdão, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Notem, o apóstolo São Paulo, ele escreveu igualmente aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, notem: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus nos chamou da pedreira deste mundo para fazer de nós pedras preciosas para construir um templo lá no alto. Você de se entregar nas mãos de Cristo. Cabe a você fazer essa entrega, essa escolha no limiar de um novo ano. Novo ano, nova vida. Faça uma boa escolha, que eu já fiz a minha. Assim, fazer um balanço de fim do ano para nós cristãos consiste em recorrer à sabedoria divina, à sabedoria do infinito Deus, contida na sua palavra, para sabermos verdadeiramente onde estamos e qual é o rumo certo, o caminho seguro, o caminho certo que nos leva à vida. Para lhe chegar, eu vos proponho, caros telespectadores, eu vos proponho perguntar-vos a vós mesmos,
de forma séria e sinceramente, fazer algumas perguntas em vários domínios. E a primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse à sua pessoa era esta: será que a nossa vida glorifica a Deus? Será que estamos à altura de viver uma vida santa, justa e boa, segundo a vontade de Deus? Os senhores sabem, de nós mesmos, disse Jesus, nada podemos fazer. Somos homens débeis, frágeis, cuja tendência é para o mal, é para o pecado. Aliás, a Bíblia diz que sobre a terra não há nenhum homem puro, santo, justo. Não há. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Será que a nossa vida glorifica a Deus? Honra a Deus? Pense nisso. Esta é uma pergunta que devemos sempre fazer quando tensionamos tomar uma decisão, realizar alguma coisa sobre esta terra, pois nós devemos sempre procurar agradar a Deus, nosso Criador, nosso mantenedor e aquele que nos criou à sua imagem. Temos contas a dar a este Deus. São Paulo diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nós lemos o seguinte, notem: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, diz o texto, fazei tudo para a glória de Deus. Meu caro amigo, como tem sido o seu passado? Como é que você viveu o seu relacionamento com Deus durante este ano de 2022, que hora vai terminar? Como viveu a sua vida? Pouco importa. Faça planos de começar o ano com Deus. E o texto diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, meus caros amigos, nós devemos fazer tudo para glorificar, para honrar o nome de Deus. Ele que está acima de todos os seres humanos. Ele que nos criou e recriou através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Pense bem, caro amigo, faça planos. Pouco importa o seu passado, faça plano de começar o ano com Deus. Seja no seu ministério, seja no seu casamento, seja na sua relação familiar ou profissional, viva uma vida com Deus. Uma outra pergunta a responder era esta: será que damos tudo? Será que nós fizemos tudo que estiver ao nosso alcance para glorificar a Deus? Se tal ainda não é o caso, nós devemos ajustar as arestas para que efetivamente a nossa vida seja uma vida exemplar e a vivamos segundo a vontade de Deus. Tentemos, pela graça de Deus, alcançar a excelência. Não devemos nunca permitir que alguém nos atribua uma nota negativa, pois Deus partilha a sua glória conosco. Ele não partilha a sua glória conosco. Vamos ver no livro de Isaías, o profeta messiânico diz o seguinte, no capítulo 42 e no versículo 8, nós lemos o seguinte, notem: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não partilha a sua glória com ninguém. Deus é ciumento. E se você deixar de honrar, glorificar o Deus dos céus, para glorificar os deuses deste mundo, de pau, de pedra, ouro, prata, você cria um problema de relacionamento com o seu Deus. Daí, nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. A segunda pergunta que deve nos interpelar a todos é a seguinte: será que a graça de Deus está sobre nós? Nós já o dissemos variadíssimas vezes que a graça é um favor imerecido, que o homem não merece, porque o homem pecou. E a Bíblia diz que se o homem pecar, esse mesmo morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E Deus teria dito ao casal no jardim do Éden: se desse fruto comerdes, certamente
certamente morrereis. E o homem pecou, o pecado trouxe a desobediência trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Enquanto cidadãos do reino, nós deveríamos constantemente depender da graça de Deus, que influencia a presença e o poder do Espírito Santo em nós. Meus caros amigos, a graça de Deus nos é basta, diz Paulo. Por que é que nós precisamos desta graça, desse favor imerecido? Todos pecaram e separação da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus nos agraciou com a vinda de Jesus, do seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Seja você liberto neste novo ano, liberto do pecado, sob suas diversas formas, liberto das drogas, do álcool, do tabaco, da promiscuidade, e se consagre sua vida a Deus e ao seu serviço. Paulo diz: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos fazer nada que nos faça merecer a salvação. Somente Jesus Cristo, pela sua graça, é capaz de nos conceder a salvação. Lembrem-se, quando Jesus entrou em casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Caro ouvinte de Santo Antão à Brava, na diáspora, abra as suas portas e receba a visita magna de Jesus em seu lar. E quando ele entrar, a tristeza vai, a alegria vem. Meus caros amigos, é tempo de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Deveríamos também desenvolver um espírito de humildade. A Bíblia diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da sua paz. Devemos demonstrar um espírito de humildade. Jesus foi humilde, diz a Bíblia, até a morte de cruz. Assim devemos nós deixar o orgulho, deixar a vaidade, espírito separatista, espírito divisionista, para consagrar a nossa vida a Deus e consagrá-la também ao serviço do nosso próximo, do nosso semelhante. São Tiago diz: antes ele dá maior graça aos seus filhos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É isso, nós devemos desenvolver esse espírito de humildade. E a pandemia nos ensinou a ser humildes, porque não escolheu, nem A, nem B, nem C, atingiu o mundo inteiro. A terceira pergunta: será que nós, pela graça de Deus, produzimos frutos? As empresas esperam ter produzido. Conte com os seus funcionários para produzir. Apesar das dificuldades, dos limites, por causa da pandemia, mas nós esperamos que efetivamente consigam faturar para suportar, com a ajuda do governo, das empresas, para que não fechem as suas portas. Nós também, Deus espera que produzamos. O apóstolo São João, no capítulo 15, no versículo 8, nos diz o seguinte: notem o que é que ele nos diz. 15, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus espera de nós frutos dignos para o celeiro celeste, frutos dignos de arrependimento. Meu caro amigo, até aqui, que tipo de fruto produziu em sua vida, na vida da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos? Tem sentimento de ter produzido? Amém, se assim for. Mas se não for, tal não for o caso, não se desiluda. O Pai
vai ajudar-te a fazer novos planos, a relançar seus projetos de vida e será bem sucedido no próximo ano de 2023. Meus caros amigos, é o que Deus espera de nós, que produzamos frutos dignos para o reino dos céus. O apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz que os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Contra estas coisas não há lei. Produzamos todos frutos dignos do celeiro celeste. O Pai fez tudo para que nós produzíssemos frutos dignos de arrependimento. Ao fazermos inventário da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus neste final do ano, deveríamos perguntar a nós mesmos se a nossa vida condiz com o Evangelho que nós ensinamos, pregamos. Se tudo quanto temos realizado glorifica o nome de Deus. E se assim for, seremos bem-aventurados. Mas é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente pelo Espírito Santo somos levados a praticar boas ações para com Deus, para com o nosso próximo. Que o nosso relacionamento é vertical, o homem com o seu Deus, é horizontal, o homem com o seu próximo. A penúltima pergunta: experimentamos nós a paz, a alegria e a justiça de Deus? Será que nós experimentamos isso? Se você não experimentou a paz, não experimentou a alegria, não experimentou a justiça, foi injustiçado uma vez ou outra, ouça o que a palavra de Deus tem para nós. São Paulo, ele escreveu o seguinte no capítulo 14 de Romanos, 14, versículos 17 e 18, nós lemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Tenhamos uma vida estável, uma vida equilibrada, uma vida de submissão e obediência. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Vejamos esses 3 atributos importantes que nós precisamos experimentar em nossa vida no ano de 2023. Paz, alegria e justiça. 3 atributos que nós devemos experimentar em nossa casa, na nossa sociedade, na nossa nação, na nossa escola, no nosso trabalho. Oremos pela paz mundial. Nós sabemos como é que o mundo está conturbado hoje em dia, mas oremos para que Deus nos conceda a paz. O mundo também esteve de luto, está de luto até ainda, devido a tantas mortes. Oremos para que Deus console os corações dos contristados. Oremos também pela justiça, para que haja justiça, para que o inocente não sofra na prisão. Que a justiça seja feita, que os direitos do homem sejam reconhecidos. Para que isto aconteça, precisamos obedecer a Deus. Precisamos fazer de Deus o primeiro, o último e o melhor. A última pergunta: será que a nossa vida está voltada para nós mesmos, centrada em nós mesmos, ou a nossa vida olha para os que estão ao nosso redor? Mais uma lição que a pandemia nos ensinou: olhar para o nosso irmão com um olhar de carinho, de amizade, de apoio, de entreajuda. A pandemia nos ensinou esta lição que nós não deveremos nunca esquecer, porque, efetivamente, a nossa vida não deve estar centrada em nós. Devemos olhar às que estão ao nosso redor e desenvolver o espírito de ajuda àqueles que mais necessitam. O último texto que eu vou vos apresentar se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 35. Nós lemos o seguinte: 20 e 35 diz o seguinte: tendo-vos mostrado em tudo que,
Trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Efetivamente, durante a pandemia, várias instituições, o governo, ONGs, pessoas singulares, prepararam cestas básicas para ajudar os mais necessitados. Esta é a ordem de Jesus. De não olhar para nós mesmos, de não sermos egoístas, mas generosos. E ele diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é verdade? Este é o espírito da regra áurea que nós devemos praticar em nossa vida. Nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso serviço. A regra áurea nos manda. O que nós queremos que os homens nos façam, façamos de mesmo para com eles também. O desejo de Deus para nós, no limiar deste novo ano de 2023, está expresso no livro de João, 3 de João, capítulo 1 e no versículo 2. Nós lemos o seguinte: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Saúde do corpo e saúde da alma. São votos que nós desejamos a todos os nossos telespectadores de Santo Antão à Brava, na diáspora e a toda a humanidade. Um próspero ano novo de 2023, com muita saúde, muita paz, muita alegria. E que Deus nos ajude também a fazer a nossa cota parte, a tudo fazer para glorificar e exaltar o nome desse Deus capaz de nos dar esses 3 atributos: a paz, a alegria e a justiça. O desejo de Deus é que tenhamos saúde, é que tenhamos paz, é que tenhamos alegria. Glorifiquemos a Deus com as nossas emoções, glorifiquemos a Deus com os nossos sentimentos, entreguemos a nossa vida nas mãos de Jesus e o resto Ele tudo fará. Busquemos, caros amigos, fazer a vontade de Deus, pôr em prática esses ensinamentos, porque não adianta ouvir e não praticar. Nós devemos ouvir e praticar, e se nós formos obedientes, diz a Bíblia, comeremos o bem desta terra. Que o Senhor nos abençoe, que ao avaliarmos a nossa vida ao longo desse ano que está a terminar, possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que o balanço seja positivo, que o balanço seja de grande glória e honra para o nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe, vos dê um feliz ano muito abençoado, próspero a todos os níveis e que nós sejamos bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria, para terminar mesmo, fazer uma palavra de oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas até aqui. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, neste momento, ao deixar os nossos amigos, queremos augurar votos que tenham um ano de 2023 muito próspero, a todos os níveis, a nível familiar, a nível profissional, a nível de saúde, a nível de estudos, ó Deus, a nível de negócios, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Permita, ó Deus, que este ano de 2023 seja um ano de grandes decisões e que todos os cabo-verdianos possam volver seus olhos a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Permita que não falte trabalho, que não falte alimento, que não falte saúde, que não falte roupa e que nós tenhamos um ano de paz, de segurança na sociedade, de segurança no país. São bênçãos que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.